Mateus 12, verso de número 14. Diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos, sem a santificação, pela qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesse momento de despertamento espiritual para a nossa vida, sobre a nossa nação, o Senhor tem um chamado para a sua igreja, um chamado para o seu povo, uma vida de santidade, uma vida de busca à santidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos desde o início um Deus poderoso que chama o seu povo a ser santo, a viver uma vida de santidade. Para aqueles que são mais leigos na palavra, o que seria ser santo? A palavra santo, ela vem de uma origem hebraica, onde nós temos a palavra kadosh, que extraindo num bem apurado da palavra, nós encontramos a palavra separação. Quando nós lemos a Bíblia, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, a Bíblia está falando que nós precisamos nos separar para que a gente possa estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Mas separar de quem e do que? Nós devemos nos separar das coisas que nos impedem de aproximarmos de Deus. Nós devemos nos separar das coisas que prejudicam a nossa vida espiritual. E a Bíblia, ela é bem clara nas coisas que nos prejudica, nas coisas que denigrem a nossa imagem de filhos de Deus, de cristãos, de homens e mulheres, servos do Senhor. Então, o decreto de Deus para a nossa vida hoje é: viva uma vida de santidade, viva uma vida de separação. Nós vivemos em uma nação que ela celebra o pecado. Vivemos em uma nação onde o pecado é celebrado. Festas profanas, festas pagãs, festas de orgias, festas carnais, televisão corrompida, meios sociais corrompidos. E nós começamos a perceber que essa é uma estratégia do inimigo, porque o inimigo sabe que se ele conseguir fazer com que você viva uma vida sem santidade, você não vai ver o Senhor. Então o decreto de Deus para a sua vida como filho: viva uma vida de santidade. Jesus, ele veio a essa terra, padeceu, morreu na cruz, para que nós pudéssemos também termos condições de termos uma vida de santidade. O apóstolo Paulo foi um homem que teve uma vida de santidade, foi um homem que viveu uma vida separada. Charles Finney, um grande evangelista dos nossos últimos séculos, viveu uma vida de santidade. Tantos homens, Spurgeon viveu uma vida de santidade, Moody viveu uma vida de santidade. Agora, na década passada, alguns anos passados, 2, 3 anos atrás, perdemos um dos maiores evangelistas da nossa época, Billy Graham, que viveu uma vida de santidade. Então, a santidade é uma marca que nós devemos manifestar, porque é um decreto de Deus para a nossa vida. Nessa manhã, nesse dia especial de despertamento de Deus para a tua vida, Jesus está te chamando, está falando: filho meu, filha minha, viva uma vida de santidade, viva uma vida de separação do pecado, da prostituição, viva uma vida de separação da pornografia, das coisas vãs desse mundo, e começa a viver uma vida voltada a mim, consagrada a mim. Consagre a sua vida ao Senhor. Quem sabe as coisas não estão acontecendo na sua vida espiritual, na sua vida familiar, sua vida emocional, por causa da sua vida longe de Deus. Agora, a santidade tem algo interessante. E existem algumas pessoas que pensam que santidade é religiosidade.
a religiosidade é diferente da santidade, porque a religiosidade, muitas das vezes, ela afasta a pessoa das pessoas e começam a criar grupos, começa a criar uma capa na pessoa, de qual forma que a pessoa começa a se sentir melhor do que as outras. A santidade é diferente. A santidade é como nós andarmos na luz. A luz é Deus. Quanto mais perto da luz, mais defeitos você enxerga em você. Quando você olha no espelho que está escuro e você acende a luz e se aproxima do espelho, você vê as suas imperfeições no seu rosto. Quanto mais luz, mais imperfeição você encontra. Então a santidade faz com que você encontre na sua vida as suas imperfeições, os pecados, as mazelas que estão na sua vida. Mas existem pessoas que quanto mais santas, elas mais enxergam o erro na vida dos outros. E a santidade, ela não tem esse papel. A santidade, ela tem a função de fazer com que você, cada dia mais perto de Deus, se sinta cada dia mais miserável. Eu vou dizer uma coisa para você: quanto mais santo, quanto mais perto de Deus, mais você vai se sentir pequeno, incapaz e miserável, sujo, né? Como diz a palavra, você vai cada dia mais perto de Deus e você vai percebendo que você precisa mais de Deus. E aí você vai mais perto e você enxerga que você precisa mais de Deus e você vai mais perto. Então eu quero orar por você, eu quero orar pelo Brasil, eu quero orar por Rondônia, por Porto Velho e todas as nações da terra, e decretar e conclamar, chamar você e as nações para sermos santos, porque o nosso Deus, Ele quer que nós vivamos uma vida de santidade, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Pai Santo, nós oramos nessa manhã e recebemos esse decreto para vivermos uma vida de santidade. Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos, meu Deus, esse despertamento espiritual, esse chamamento do Teu Espírito Santo sobre a igreja, sobre aqueles que estão sedentos do Senhor, sobre aqueles que estão fracos, sobre aqueles que estão debilitados. Pai, em nome de Jesus, que a santidade seja manifestada sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, que essa mulher, que esse homem, meu Deus, consiga manter uma vida de santidade, porque nós entendemos, ó Deus, que o Senhor está voltando e há uma necessidade de sermos santos. Ó Pai, que haja santidade nas famílias, que haja santidade nas casas, que haja santidade nas igrejas, haja santidade nos casamentos. Ó Pai, que haja santidade sobre o Brasil, sobre o estado de Rondônia, sobre a cidade de Porto Velho, que haja santidade. Ó Pai, e que essa santidade atraia a glória do Senhor sobre as nações, sobre o Brasil, sobre o estado de Rondônia, sobre Porto Velho, que a santidade de cada um de nós atrai um avivamento. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está levantando uma santa geração para, meu Deus, promover um grande avivamento. Em nome de Jesus eu creio. Meu irmão e minha irmã, esse é o decreto de Deus para a sua vida hoje. Sede santos, viva uma vida de santidade, seguir a paz com todos e a santificação, com a qual ninguém verá o Senhor.